Dorival Júnior está prestes a viver uma das semanas mais difíceis da sua carreira. É o assunto desse vídeo. Aproveita aí para dar o seu like e se inscrever aqui em todos os canais da TNT Esportes para não perder vídeos, análises, todos os conteúdos que a gente prepara para você. Beleza? O Osmar Stabile, que é o presidente do Corinthians, vamos direto ao ponto, foi ouvido na manhã desta segunda-feira pelo portal GE sobre a situação do Dorival Júnior no cargo. Há uma pressão muito grande. O Corinthians não voltou bem da pausa para a Copa do Mundo de Clubes e ele vem numa descendente, né? Se você pegar as 3 atuações agora nesse retorno. Contra o Red Bull Bragantino, um péssimo resultado em casa, mas a melhor das 3 atuações, pasmem. Contra o Ceará, um jogo tenebroso das duas partes. E o Corinthians ganha, né, num golpe de sorte, vamos falar a verdade, num gol feito que o Thales Magno quase perdeu. E contra o São Paulo, a pior das 3 alterações. Um Corinthians amplamente dominado pelo adversário, sem poder de reação, com vários jogadores em jornadas terríveis, Félix Torres, Carrilho, Romero e tantos outros indo muito mal, Kaká, André Ramalho, até o Hugo Souza numa noite insegura. Então a pressão aumenta em cima do Dorival. E aí o Osmar Stabile, quando perguntado, e aí, presidente, Dorival está garantido do cargo? Ele falou, olha, está garantido. Ele está garantido, o Fabinho Soldado está garantido, que é o diretor executivo de futebol, mas sabe como é, futebol é resultado, eu não posso dizer o que vai acontecer daqui para frente. Essa foi a fala do atual presidente do Corinthians. Um parêntese aqui, nem ele está garantido no cargo, né, de presidente do Corinthians, porque teremos agora, em agosto, a votação dos sócios para definir se o Augusto Melo será definitivamente afastado ou não. Nem ele está, aliás, nada do Corinthians hoje é garantido. O futuro político do Corinthians é incerto, o futuro da comissão técnica é incerto, o futuro de determinados jogadores como o Memphis, por exemplo, também me parece incerto nesse momento. Então é um mar de incertezas. Agora, uma certeza vendo o desempenho do Corinthians, eu acho que eu tenho, já posso chegar a essa conclusão. O trabalho do Dorival fez o Corinthians andar algumas casinhas para trás. Com o Ramon Dias, o Corinthians tinha uma maneira melhor de atacar do que tem hoje. Os jogadores se encontravam mais, se conectavam mais do meio para frente. Hoje é um Corinthians muito espaçado, com seus jogadores de meio campo e ataque muito isolados. E o Corinthians não evoluiu absolutamente nada no aspecto defensivo. Se um dos motivos para a demissão do Ramon Dias foi a quantidade de gols que o time tomava, de falhas individuais que os zagueiros cometiam, isso continua. Félix Torres, André Ramalho e Kaká foram pavorosos, especialmente o Félix Torres no último sábado. Uma coisa assim, inominável o que a defesa do Corinthians, principalmente o Félix Torres, fez no último sábado. Então é um trabalho decepcionante, vai? Eu acho que sim, né? É porque quando você fala, pô, o Corinthians tem problema defensivo, o treinador não tá dando jeito, vamos trocar por um outro treinador. O que você imagina? Bom, vai chegar um outro treinador com a possibilidade de melhorar isso aí, né? Vai consertar a defesa, vai trazer alguém que entenda do assunto, que tenha como uma das principais virtudes o trabalho defensivo, a arrumação e tal. E não é o caso da carreira do Dorival. Não era o caso do trabalho anterior do Dorival. Corinthians tem um problema com a sua defesa. Aí ele traz para ser o seu treinador o técnico que tinha a pior defesa do G6 das eliminatórias. Te parece fazer algum sentido? Não. Então o caos é esse. A aprovação do Dorival, pelo que a gente observa nesse ambiente digital do Corinthians, a aprovação entre a torcida me parece baixíssima. E a sequência de jogos é muito cruel com o Dorival. Ele deu um azar de pegar uma tabela bem difícil nesse retorno, nesse momento em que as coisas não estão indo bem. Porque agora ele pega o Cruzeiro na quarta-feira, dentro de casa, o melhor time da competição até agora, o time mais sólido, mais equilibrado e com a confiança mais alta nesse momento. E depois, no sábado, ele vai ao Rio de Janeiro pegar o Botafogo, que trocou de técnico, que somou 7 dos últimos 9 pontos, que também está embalado, está consolidado dentro do G6 e é um adversário historicamente complicado para o Corinthians, ainda mais no Rio de Janeiro. E depois, vamos lá, caso o Dorival sobreviva a essa sequência, muito difícil,
Depois tem só o derby contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Só isso, já na quarta-feira da semana que vem. Então é Cruzeiro quarta, Botafogo sábado, Palmeiras na outra quarta. Muito difícil. E olhando também para o aspecto Memphis, a gente conclui que a situação vai se agravando. Porque o episódio do último sábado, o Memphis saindo no intervalo, não ficando no banco com os companheiros, indo embora rapidamente do estádio, mostra, a meu ver, uma insatisfação do próprio Memphis. Com o clube, com a diretoria, com a questão dos atrasos nas premiações e talvez até com o próprio Dorival. Então o Dorival se colocou numa situação muito difícil. O trabalho não decolou. Ele tem 14 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Tem um aproveitamento de 52%, nem é dos piores aproveitamentos do mundo, mas o que angustia o torcedor do Corinthians é que o time não evolui nas mãos do Dorival, o time não melhorou nas mãos do Dorival, e acho, repito, que andou casinhas para trás em relação ao trabalho do Ramon Dias. Aliás, fiquei extremamente surpreso com a notícia que o Ricardo Martins, até ontem, na transmissão do Fla-Flu aqui no YouTube da TNT Esportes, revelou de que o contrato do Ramon Dias lá com o Olímpia tem uma cláusula que prevê saída imediata sem pagamento de multa caso o Corinthians o chame. Será que ele conserva? Imagino que ele conserva alguma esperança de retornar, de concluir um trabalho que foi interrompido logo depois, pouco depois do título do Campeonato Paulista. Ele é demitido em abril, ele ganha o Paulista em março e é demitido em abril. E adicione um outro elemento aí nessa... Aliás, eu acho que esse é um dos principais elementos que tem que ser adicionados nessa análise aí sobre o futuro do Dorival. Fator Vojvoda. Juan Pablo Vojvoda, nesse momento, é a principal sombra, o principal fantasma que vai atormentar treinadores em má fase, em trabalhos instáveis, inconstantes dentro do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Vojvoda estiver no mercado, quem estiver balançando no cargo vai ter problema. Qualquer vento um pouquinho mais forte derruba. Obviamente que esse vídeo aqui não é um desejo de queda do Dorival, não é um clamor por queda do Dorival, mas é uma constatação de como o momento é difícil, com todos os itens que a gente trouxe aqui, e tem um pouco da nossa vivência do futebol, né? A gente desse lado aqui, eu já há mais de 2 décadas vivendo disso, e você aí do outro lado que acompanha futebol há tanto tempo, a gente sabe como essas coisas são. O que o Osmar Stabile fez aqui nessa entrevista ao GE foi o que se fazia antigamente quando se dizia que o treinador está prestigiado. Não, e o treinador está balançando? Não, o treinador está prestigiado. Mas sabe como é o futebol, né? Foi mais ou menos isso que fez o Osmar Stabile. Não, ele está garantido no cargo, mas veja bem, não tem como garantir o futuro. Porque futebol é resultado. Tudo na vida é resultado. Você na sua empresa precisa dar resultado para ser, não necessariamente promovido, para ser mantido. Dentro do quadro de colaboradores da tua equipe, tudo na vida é resultado, evidente, evidente. Só que no futebol, os resultados avaliados são de curtíssimo prazo. E a avaliação do trabalho do Dorival até agora, pelo menos na minha visão, a minha avaliação é de um trabalho frustrante, decepcionante. Aliás, a gente está falando aí de 1 ano e meio, vai? Porque o Dorival assume a seleção em março de 24, não é um bom trabalho na seleção. Ele tem uma Copa América onde fica 45 dias com a seleção e a seleção joga 4 partidas na competição e 3 delas mal. Então é um trabalho que frustra, irregular, inconstante, e agora o trabalho no Corinthians que não decolou. É claro que os problemas internos do Corinthians influenciam, atrasar salário influencia. Tem jogador que parece hoje em campo do mundo da lua, e pode ser uma contaminação dos problemas extracampo do campo. Não é que o cara tá jogando de sacanagem, mas às vezes o foco se perde, com preocupações que ele não deveria ter. Como pagamento. Pô, tem que pagar em dia. O cara tem que correr, jogar, se dedicar e o clube tem que pagar em dia. Isso entra, com certeza piora as condições do trabalho do Dorival. Mas, voltando à nossa experiência na bola, a gente sabe para onde parte a corda nessas horas, né? Para onde que estoura a conta? Quem costuma pagar toda a conta? Então, o Dorival já fica aí num beco com poucas saídas. Ele tem a obrigação de ganhar do líder do campeonato e ganhar do Botafogo fora de casa, do 4º colocado do campeonato fora de casa. Só isso. Muito, muito difícil mesmo a vida do técnico do Corinthians. Aliás, só para corrigir, ganhar do 5º colocado do campeonato. Botafogo é o 5º, tem 1 ponto a menos que o Palmeiras.
O que você pensa? O que você acha que vai acontecer nessa semana? Dorival resiste? Deixa a sua opinião nos comentários. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.